essa declaração que o apóstolo Paulo nos faz em Romanos, ela vai gerar uma controvérsia que durou e dura até agora 17 séculos, sem contar os momentos anteriores a esta controvérsia. Sobre um assunto que você vai ouvir falar sobre ele em botequins, você provavelmente já discutiu sobre ele na mesa da sua casa, e todo mundo acha que sabe alguma coisa sobre esse assunto. E nós vamos ver que uma simples visão panorâmica da história vai mostrar para nós muito mais do que nós imaginávamos a respeito desse assunto. E vai mostrar, inclusive, que esta palavrinha aí é uma das palavras mais perigosas no que tange ao seu futuro. Porque esta palavrinha pode te levar para uma condição de engano terrível. E é óbvio que nós contamos com a misericórdia de Deus, então você pode ficar tranquilo também, que o entendimento ou não entendimento deste assunto não vai te tirar do céu, mas com certeza vai te livrar de uma série de enganos, e vai te livrar inclusive de falar ou de sustentar coisas que não são sustentadas nas Escrituras. Então, a minha intenção aqui de fato não é esgotar tudo sobre o assunto, porque eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Muita gente boa já tentou e não conseguiu. Mas eu quero pelo menos dar um panorama para vocês, para que vocês tenham claramente este debate dentro da mente de vocês e entendam sobre quais bases ele está fundado. Eu trouxe aí uma declaração de Calvino para vocês na abertura. Calvino disse assim: o querer nos é da natureza. O querer o bem, no entanto, nos é da graça. Pois Agostinho dissera pouco antes: a não ser que Deus nos venha em auxílio, não só não poderemos vencer, mas nem mesmo lutar. Então o problema é muito pior do que a gente imagina. Não é apenas uma questão de querer corretamente, é uma questão de não saber nem lutar para querer corretamente. Então, algumas figuras históricas, nós vamos ver, elas debateram e batalharam muito pelo correto entendimento desta doutrina que está ligada ao livre-arbítrio. Eu quero começar com algumas definições, para que vocês percebam que até os próprios dicionários, eles divergem na hora de definir esse termo livre-arbítrio. Uma definição comum entre nós reformados é a seguinte: livre-arbítrio seria uma capacidade de livre vontade, de livre escolha, sem influência externa ou interna, como um juiz de qualquer esfera deve ser. É a capacidade de escolhas isentas. Aí o Aurélio vai lá e diz o seguinte: livre-arbítrio é a possibilidade de exercer um poder sem outro motivo que não a existência mesma desse poder. Liberdade de indiferença, ou seja, é a capacidade de você fazer coisas sem estar influenciado por essas coisas, completamente isento. Esse dicionário Rowan, esse dicionário dá uma declaração inversa. Ele diz o seguinte: possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade. Oh, mas peraí, se livre-arbítrio é algo isento, como que é a capacidade de decidir segundo a vontade? Isenta de qualquer condicionamento, mas se é de acordo à vontade, já está condicionado pela vontade. Motivo ou causa determinante. Então, os próprios dicionários, eles têm uma dificuldade em definir esses termos. Eu gostaria de dar uma ilustração para vocês, e depois a gente vai passar para o próximo slide, para ajudar um pouquinho nessa definição. Quando nós falamos livre-arbítrio, nós não estamos falando de liberdade. Nós estamos falando de liberdade de vontade. A liberdade que eu tenho, que nós todos desfrutamos, ela é para que eu faça o que eu bem entender. Agora o problema é o que eu bem entendo. O livre-arbítrio é você estar livre da influência de dentro e da influência de fora. Então tem uma ilustração que seria interessante. Imagine um juiz de futebol que fosse São Paulino. Eu não vou falar corintiano, porque se eu falasse corintiano, não ia dar certo o exemplo. Mas imagine um juiz que fosse São Paulino. Ele é São Paulino, nasceu numa casa em que o pai era São Paulino, a mãe era São Paulino, os irmãos eram São Paulinos, e ele decidiu ser um juiz de futebol. E num determinado dia, por uma fatalidade, ele foi escalado para
ser o árbitro de uma partida entre o São Paulo e o Corinthians. E pior, lá no Morumbi. E então, na hora do jogo, este árbitro, que deve ser livre e isento, ele tem dentro dele a vontade de que o time dele, o time do seu coração, ganha. Do lado de fora, ele tem 11 jogadores que querem ganhar. Ele tem do lado um treinador e mais um banco e mais os assessores que querem que o São Paulo ganhe. E tem um Morumbi lotado com milhares de pessoas que querem que o São Paulo ganhe, gritando para o juiz: olha isso, ô juiz. E ele consegue ser um árbitro íntegro. O que ele foi? Ele foi um livre árbitro. Ele não deixou nem a influência interna, nem a influência externa conduzi-lo nas suas atitudes. Isso seria um livre arbítrio. Eu não estou fazendo nem a minha vontade e nem estou fazendo a vontade dos outros. Eu estou isento, eu estou neutro dentro do que eu estou fazendo. A gente sabe que isso é impossível. E o que é liberdade, então? O que é liberdade é o que, por exemplo, o juiz, se ele fosse corintiano, ele faria. Ele ia fatalmente dar algum tipo de pênalti lá para o Corinthians para bater o gol. Então, já que vocês iam fazer a piada, eu já me adiantei, viu, senhor juiz? Então tá bom. Então vamos lá, essa diferença aí entre livre-arbítrio e liberdade é o começo da nossa conversa. Então vamos lá. Livre-arbítrio o que seria? Livre-arbítrio, nós falamos lá, é independência da vontade. É uma escolha independente do que eu quero. É uma escolha isenta. Significa neutralidade. Quem é que teve isso? Somente Adão e Eva. Porque eles não estavam ainda contaminados pela vontade decaída, pela desobediência, eles estavam livres. A vontade deles era neutra. Eles eram santos, justos e retos. Não havia pendência para eles. Há um outro aspecto ainda, mas eu vou falar lá na frente sobre isso, apenas para nós iniciarmos. E o que é liberdade? A liberdade é uma escolha de acordo com a minha vontade. Isso significa parcialidade, porque se é de acordo com a minha vontade, já não é mais neutra. Quem é que tem isso? Adão, depois da queda, e todos os seus descendentes. Por causa do pecado de Adão, e por causa da transferência ordinária do pecado original a todos os descendentes de Adão. Em Adão, todos morreram e carecem de Deus. Em Adão, por um só homem, o pecado entrou no mundo. Davi diz que por causa disso nós somos gerados em pecado, a iniquidade faz parte da nossa concepção. Agora, nem sempre isso foi entendido dessa maneira. E eu sei que tem algumas perguntas que possivelmente vocês têm curiosidade sobre o assunto, mas eu quero voltar na história, porque a simples análise da história vai responder algumas perguntas que vocês têm sobre o assunto. Então nós vamos voltar exatamente no ano 416 depois de Cristo, século V, surgiu uma figura no cenário religioso chamado Pelágio. E o que Pelágio fez? Pelágio, ele discordou do pensamento corrente dentro da igreja, que era o pensamento de Paulo, que todos pecaram, e que o pecado original, ele avançou para a descendência de Adão. E todos os filhos de Adão, e todos os descendentes de Adão foram contaminados pelo pecado original. Esse era o pensamento, era a corrente que era sustentado na igreja no V século. Pelágio discordou disso. Pelágio entendeu o seguinte, ele entendeu que o pecado original afetou somente Adão. Os filhos de Adão, eles nasceram com uma natureza livre, uma natureza sem influência do pecado. E eles passaram a pecar porque eles aprenderam o pecado pela observação. Vendo os seus pais pecarem, eles acabaram pecando. E então, dentro desse pensamento, o homem, ele nasce intrinsecamente bom, porque a neutralidade é boa. E então, se o homem nasce intrinsecamente bom, portanto, o homem tem livre arbítrio. Ou seja, a vontade dele está liberta. Ela não está escrava do pecado, escrava do mal.
ela não está inclinada para o mal tão determinantemente que o homem não possa fazer escolhas boas. E então, Pelágio, quando ele promulgou suas ideias, ele ganhou uma série de seguidores que gostaram disso. Afinal de contas, isso sempre foi muito popular. Porque quando nós falamos isso, veja só, nós não gostamos do ensino lá de Gênesis a respeito da queda. Nós não gostamos. Nós não gostamos também que Paulo venha dizer para nós que todos nós pecamos, que todos nós a uma nos extraviamos, como o texto que nós lemos do capítulo 3. Nós não gostamos de sermos classificados como gente má. E aí quando chega alguém e diz assim, mas nós não somos de fato. Nós não fomos afetados por isso. A gente pode ficar assim por influência dos nossos pais. E daí, essa coisa de colocar a culpa nos pais é bem antiga, né? Então Pelágio já vinha lá dizendo isso. No seu tempo, um outro homem que é considerado o primeiro grande teólogo, o primeiro sistematizador da doutrina, que nós conhecemos hoje como doutrina reformada, um pai da igreja, ele combateu as ideias de Pelágio, contrastando com o ensino bíblico. Ele simplesmente pegou Paulo, pegou o Antigo Testamento, pegou os Evangelhos e mostrou que Pelágio estava errado. Que a Bíblia diz que nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia mostra que nós somos escravos do pecado, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer, que nós somos concebidos em iniquidade. E então todos esses textos que mostram que a vontade do homem na realidade ela está contaminada, ela está escravizada ao pecado, o homem nasce 100% inclinado para o mal, a extensão da influência do pecado original, ela é total, ela preenche o ser humano de forma completa, e não parcialmente, e não só Adão, mas todos os homens, e Agostinho provou isso, e nesse debate contra Pelágio, Agostinho ganhou. Ele ganhou porque, em 431, foi convocado um concílio que é chamado Concílio de Éfeso. E no Concílio de Éfeso, vários teólogos da época, vários estudiosos das Escrituras, os grandes líderes das igrejas da época se assentaram e decidiram questões de doutrina. Lembra? Não tinha livro de teologia ainda. Isso tudo estava sendo formado. Mas eles sentaram e nesse concílio eles se posicionaram a favor de Agostinho, que de fato não existe livre-arbítrio. Somente quem teve livre-arbítrio foi Adão. Pelágio foi considerado um herege, foi expulso da igreja, e naquela época, graças a Deus não é assim hoje, mas naquela época foi expulso até da cidade durante 5 anos, ele não podia voltar para Hipona. Ele foi expulso. Agostinho saiu vencedor no desafio, e a igreja voltou a um ensino e a um entendimento bíblico a respeito deste assunto, que a vontade do homem está escravizada e, portanto, o homem não é um livre árbitro. O homem pode até ser, nós vamos ver um pouquinho para frente, ele pode até ser um livre agente, ele age de acordo com a sua natureza, ele agencia uma natureza, infelizmente, no caso do homem caído, uma única natureza, e essa natureza está caída. Então, tudo que é fruto desta natureza está inclinado para o mal. Não há neutralidade. O Concílio de Éfeso entendeu isso. Na Idade Média, a Igreja Católica, ela acabou adotando uma postura um pouco diferente. Então, por volta lá já do 6º, do 7º século, a Igreja se posicionou da seguinte maneira: o pecado original, de fato, entrou. Pelágio estava errado. O pecado original atingiu, sim, todos os descendentes de Adão, mas não atingiu na extensão total. Atingiu de forma parcial. Então, o homem nasce, sim, inclinado para o pecado, mas ele nasce também com uma condição de fazer escolhas livres. Foi um remendo que não deu certo, porque ficou pior do que o que Pelágio colocou. Porque se tornou mais sutil, mais fácil de enganar, e continua sendo uma mentira. Aqui, nessa hora, é importante que eu diga uma coisa. Existe uma diferença entre extensão e totalidade. Quando a gente fala que o pecado original, ele penetrou toda a raça de forma completa, eu estou falando de extensão. Ele foi até o fundo do coração do homem.
Não há lugar em que o pecado não tenha atingido. Não é totalidade no sentido de preencher. Preencher, você vai encontrar na sociedade pessoas que nascem inclinadas ao pecado, porque na extensão total do seu coração, da sua alma, eles estão inclinados ao pecado, mas eles não são ladrões, eles não são homicidas, eles não são estupradores, eles cuidam, nascem, cuidam do seu terreninho, casa, têm filhos e têm uma vida normal, enquanto outros vão nascer desejosos, queredores, cheios de malícia, de maldade, eles vão matar, eles vão roubar, eles vão fazer coisas absurdas. Então, a questão é, a extensão do mal no coração dos dois é igual. A totalidade, o preenchimento é diferente. Em alguns Deus vai restringindo e essas pessoas estão na extensão toda contaminadas pelo pecado, mas não estão cheias na totalidade de desejo de colocar para fora o seu pecado. O semi-pelagianismo nega essas duas questões. Ele diz, não, o homem não está nem na extensão e nem na totalidade cheio do pecado original. O pecado original, ele marcou o homem de tal maneira que o homem nasce inclinado para o pecado, mas não 100%, ele pode fazer escolhas boas. Bom, isso veio até o período da Reforma. Quando chegou no período da Reforma, Lutero se levantou contra as ideias do catolicismo, e nós conhecemos já um pouquinho a história. Junto com Lutero se levantou um camarada chamado Erasmo, que é conhecido pela história como Erasmo de Roterdã. Na realidade ele era de Gouda, na Holanda. E ele era a favor das ideias de Lutero da Reforma, com exceção de uma. A ideia de Lutero a respeito do livre-arbítrio, como sendo algo que o homem não tinha. Ele era semi-pelagiano e ele não abria mão disso. Ele dizia, não, o homem, ele está sim contaminado pelo pecado original, mas ele não está 100% impedido de tomar decisões livres. Por causa disso, um dos debates mais famosos da história se deu entre Erasmo de Roterdã e Lutero, dentro do movimento de protestantismo. O resultado depois disso, não podia ser diferente, é que Lutero vence o debate porque você tem as escrituras fundamentando o pensamento de que não há livre-arbítrio no homem caído. E Lutero acaba escrevendo um livro que existe até hoje, é traduzido na nossa língua, você pode encontrar, a editora Pes publicou esse livro, chamado Nascido Escravo. É a resposta de Lutero a Erasmo de Roterdã com as ideias a respeito do livre-arbítrio e Lutero, ele combate essas ideias. Esse livro também você pode encontrar facilmente, você digita lá no Google, lá, Nascido Escravo de Lutero, tem um monte de gente que disponibiliza lá para você baixar o arquivo, você pode ler esse livro. Mas a Reforma novamente rechaçou essa ideia de livre-arbítrio. Mais ou menos uns 50 anos depois, há quem pense que Lutero e Calvino, eles foram contemporâneos, eles de fato tiveram algum contato num intervalo curto, de mais ou menos uns 5 anos, mas eles de fato eles não estiveram juntos, lado a lado, conduzindo ou tomando o bastão da reforma e conduzindo isso. Lutero foi primeiro, depois Calvino assumiu o lugar e assume o comando, sistematizando todo aquele conjunto de doutrinas que vem desde Agostinho até Lutero, e ele organiza isso naquilo que nós conhecemos no compêndio de doutrina chamado As Institutos da Religião Cristã. Calvino, no século XVI, assume essa liderança da reforma e do pensamento de Agostinho e de Lutero e sustenta biblicamente as doutrinas da soberania e da graça de Deus na salvação do homem. Calvino entendia que não fosse assim, a humanidade estaria completamente perdida por estar morta em seus delitos e pecados. Ou seja, só há um meio de um homem ser salvo. E este meio é a interferência de Deus de forma soberana e de forma graciosa, dando ao homem esta condição de salvação. Porque o homem morto não pode opinar, não pode optar, não pode mudar o que ele mais deseja. O que ele mais deseja é o pecado, e ele não vai desejar Deus. Ele está obstinadamente virado contra Deus. Bom, Calvino sistematizou isso, escreveu, ficou joinha. 50 anos depois, ainda no mesmo século, surge um cidadão chamado Jacobus Arminius. Era professor de teologia. Jacobus era um holandês. E nas suas aulas, ele não publicou o livro, ele
ele não publicou artigos, ele não lançou a visão dele para fora, mas ele, nas suas aulas, ele fez discípulos, renascendo ou ressurgindo as ideias de Pelágio. E então esse professor de teologia não só ressuscitou as ideias de Pelágio, mas as ideias de Erasmo de Roterdã, ele as juntou e expôs para os seus alunos. Ele não chegou a escrever nada, mas ele fez discípulos. Esses discípulos, mais 50 anos na frente, o que eles fizeram? Jacobus Armínio já não estava mais vivo, mas eles pegaram tudo que eles aprenderam com Armínios, pegaram todo o conhecimento que eles tinham dele e do pelagianismo, e eles montaram um documento, um material organizado, e eles enviaram esse material para o Sínodo da Holanda. Toda a fé europeia estava organizada, como nós estamos hoje, em sínodos. E eles mandaram para o maior sínodo de então, que era o Sínodo da Holanda, esse documento pedindo a revisão do pensamento de Calvino e a exaltação dessas ideias que vieram lá de Pelágio, depois de Erasmo de Roterdã, e agora Jacobus Armínios tinha os ensinado sobre isso, mas não tinha publicado. Eles decidiram fazer o que Armínios não tinha feito, que era publicar essas ideias. E o resultado foi esse aqui. A Igreja da Holanda foi obrigada a convocar um concílio que durou aproximadamente 1 ano, para lidar com essa controvérsia, e as reivindicações destes, que são chamados de remonstrantes, por quê? Porque era uma remonstrância, eles estavam remonstrando um assunto que já tinha sido tratado num outro concílio, que era o concílio de Éfeso. E eles pediram então a demonstração nova deste assunto, e o nome que foi dado a eles era os remonstrantes. As reivindicações eram as seguintes: primeiro, que existe sim o livre-arbítrio. O pecado original, ele não tirou do homem o arbítrio. Então, o homem, ele está, semipelagianismo, ele está afetado em algum nível pelo pecado original. Eles não negavam isso, mas o homem continuava tendo o arbítrio, a condição de fazer escolhas livres. Essa é a primeira reivindicação deles. A segunda é que a predestinação, portanto, ela era condicional. Por que ela era condicional? Ora, se o homem tem a capacidade de fazer escolhas livres, ele não pode ser influenciado por nenhum agente, nem interno, nem externo, portanto, Deus também não poderia determinar. Por quê? Porque o homem é livre. Além disso, eles não podiam negar a quantidade de textos bíblicos que falam a respeito da eleição. Eles não podiam negar isso, porque está na Bíblia. Então, como que eles responderam esse assunto? Como que eles justificaram essa tese que eles queriam sustentar? Dizendo que a eleição estava baseada na presciência de Deus e não na soberania de Deus. Então, Deus lá do passado viu o futuro e viu que o João ia crer. Ele ia ouvir a mensagem, ele ia crer nesta mensagem, então Deus o elegeu com base na presciência. Não foi uma determinação de Deus, mas foi uma visão de futuro que Deus teve, e por isso ele elegeu fulano de tal, porque fulano ouviu a mensagem, o seu coração livre optou pela mensagem, optou por Cristo, e então este eleito, ele foi eleito com base em quê? Ele foi eleito com base na sua própria vontade, e Deus viu isso na sua presciência e o elegeu. Terceiro, eles queriam também que fosse considerado que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era um sacrifício geral. Ou seja, Cristo morreu por todos. Por que todos? Porque ele precisaria dar a chance para que todos que, usando a sua livre vontade, crescem, fossem salvos. Suponhamos que todos crescem, então o sacrifício tinha que ser suficiente para todos. Então, entende-se a partir daí, então, que neste pensamento Cristo morreu por todos. Além disso, tinha que se dizer também que Cristo não morreu por ninguém. Cristo morreu por ninguém. Por que por ninguém? Como a vontade está no coração do homem, se todos desejarem recusar, a morte de Cristo então não serviu para salvar ninguém. O grande problema com esse pensamento é que você tem um problema jurídico muito sério com ele. Veja só.
Olha, se Cristo pagou a dívida por todos, pagou, juridicamente está pago. Aí suponhamos que você, no pensamento do livre-arbítrio, dos remonstrantes, você recusa Cristo. Você não quero, alguém prega para você a vida inteira, você ouve, você não quero, você morre. Aí você morre e vai para o inferno, pagar uma dívida que já foi paga. É uma inconsistência jurídica. Deus, que é o Pai da justiça, como que ele cobraria uma dívida duas vezes? Cobrou do filho e agora vai cobrar também do camarada que não aceitou a Cristo. Então alguma coisa está errada com esse pensamento. Mas eles queriam isso. Eles queriam que fosse declarado que o sacrifício de Cristo era geral. Era por todos e era por ninguém. Por todos os que resolvessem crer. Mas não era por ninguém especificamente. E isso gera um grande problema, um problema jurídico. Depois nós vamos ver isso. Quarto, eles queriam que a graça fosse resistível. Veja, que um pensamento vai puxando o outro. Entende? Ora, se você tem liberdade de escolha, se a sua predestinação, ela foi condicionada às escolhas que você ia fazer, se o sacrifício foi geral, logo segue-se que a graça é resistível, porque Deus pode te chamar e você pode dizer não, porque o poder de escolha está nas mãos de quem? De Deus? Não, está nas mãos daqueles que têm o livre-arbítrio. O livre-arbítrio exige isso, exige que a graça não seja irresistível, mas ela tem que ser condicional, porque ela depende do quê? Ela depende de você, ela depende da sua opinião, do seu desejo. Eles queriam que isso fosse postulado como o pensamento da igreja. Por último, a consequência final disso é que cair da graça é uma possibilidade, porque você continua sendo dono de um livre arbítrio. Então você pode decidir, você quer estar hoje? Quero, mas Deus não pode te deter, Ele não pode te segurar. Então você tem que tomar cuidado, porque se você não fizer as coisas direitinho, você pode vir a cair. Se você não usar o seu livre-arbítrio de maneira correta, você pode fazer escolhas erradas e isso pode te tirar do céu. Este era o pensamento de Jacobus Arminius, que foi sistematizado e apresentado por esses homens. Isso daqui é o último desdobramento do pelagianismo, dentro do período da reforma, ou pós-reforma, perdão. Bom, a igreja da época, reunida num sínodo. O nome desse sínodo é Dort, porque esse sínodo foi em Dort, uma cidade que existe até hoje. Em Dort, a igreja teve que responder isso. Depois de um debate de cerca de um ano, e a busca por bases bíblicas e o estudo daquilo que se tinha até o momento, gerou 5 postulados, que hoje são chamados de 5 pontos do calvinismo, mas Calvino não elaborou esses 5 pontos. Eles são chamados 5 pontos do calvinismo porque eles já estavam demonstrados dentro das institutas, dentro do trabalho de Calvino, eles já estavam lá. E Dort, ela apenas promulgou 5 questões que já tinham sido sistematizadas e trabalhadas, e agora eles propõem essas terminologias para responder aos demonstrantes. Então tem gente que diz assim, olha, os presbiterianos, os reformados, esse pessoal idolatra os 5 pontos do calvinismo. Mas não fomos nós que criamos os 5 pontos do calvinismo. Eles que criaram os 5 pontos primeiro, e nós tivemos que responder. Aí quem respondeu não foi Calvino, quem respondeu foi o sínodo de Dort. E qual foi a resposta? A resposta foi a seguinte: primeiro, foi reafirmado que a depravação total do homem, com inúmeras bases bíblicas que estão na nossa confissão de fé, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se você quiser tomar nota, você vai poder anotar. Mas com inúmeras bases bíblicas, inclusive essa que nós lemos no início, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos a uma se extraviaram. Postulou-se então que a depravação do homem era total, ela era na extensão toda do homem, ela atingiu o mais profundo da alma do homem. Não há parte no homem que não tenha sido atingido pela depravação total. Segundo, já que a depravação é total e o homem não tem liberdade de escolha, ele não tem livre-arbítrio, como é que este homem pode ser salvo?
ele só pode ser salvo por um ato eletivo de Deus, uma vez que existem pessoas que morrem distante de Deus. Então, conclui-se que há um ato eletivo de Deus, e Deus escolhe pessoas que Ele vai interferir na vida delas, para que elas sejam salvos. Imagine, a ideia é mais ou menos a seguinte: há uma multidão caminhando em direção a um abismo, e eles vão todos se precipitar no abismo, estão todos com tapumes nos ouvidos, e Deus, através dos seus pregadores, está lá dizendo: voltem, mudem direção, vocês vão morrer, vocês vão cair, vocês vão se perder, vocês estão rumo à perdição. E eles não ouvem, e Deus continua gritando através dos pregadores e falando, e eles não ouvem, e eles continuam indo em direção, e eles estão prestes a cair, alguns já estão caindo. E então Deus decide ir lá e tirar o tapume do ouvido da pessoa e fala: para, você vai morrer. E então essa pessoa diz: obrigado, porque o Senhor falou isso comigo, porque eu não estava percebendo, eu estava cego, eu estava morto. Mas o Senhor interferiu na minha vida, e então, agora eu estou salvo. É este o pensamento. A depravação é total, não há como ouvir, não há como mudar de opinião. Mas Deus interfere. A eleição, ela não está baseada em alguma coisa que o homem faça, em alguma coisa que o homem, alguma escolha que o homem vai fazer, mas ela é absolutamente livre. Por algum motivo que nós não sabemos, Deus colocou os olhos em alguns e os amou completamente. É injustiça para com os outros? De forma alguma, porque aqueles que perecem, não perecem injustamente, não perecem porque não cometeram pecados. Todos pecaram. Qual que é o salário do pecado? É a morte. O que todos merecem? O castigo eterno. Ora, quando Deus decide salvar alguns, Ele não está sendo injusto com os outros, Ele está sendo gracioso com os que Ele quis salvar. Então, a eleição não é condicionada, não está com base, ela não está fundamentada na presciência de Deus. Ah, Deus viu que fulano ia ser bonzinho. Não há gente boazinha. Então Deus elegeu desde a eternidade porque Ele quis. Alguém vai dizer assim: mas pastor, espera lá, vamos com calma. Olha, como que o senhor pode dizer que Deus elegeu desde a eternidade, se Deus fez o homem santo, justo e reto, não tinha caído ainda? Ora, as Escrituras dizem que Jesus Cristo é o Filho de Deus crucificado antes da fundação do mundo. Você sabe por que a Bíblia diz isso? Porque sempre foi o plano de Deus. Aliás, perdão, eu fiz uma citação errada. Crucificado eternamente. Não é desde a fundação do mundo, é eternamente. Sabe o que isso significa? Que este plano a respeito da crucificação, ele fazia parte dos planos de Deus desde a eternidade. Não foi resultado de um erro de projeto. Então Deus elegeu eternamente. Ele elegeu na eternidade. Ele escolheu. É uma escolha livre de Deus. Não é fundamentada nas minhas opiniões, nem numa previsão de futuro. Deus é o autor. É óbvio que isso vai gerar uma série de dificuldades. A gente vai falar um pouquinho sobre ela se der tempo. Portanto, a terceira conclusão e o terceiro ponto desses 5 postulados lá do Sínodo de Dort é que o sacrifício, ele é eficaz e ele é limitado. Limitado não no seu poder, mas limitado na sua eficácia. Ele é eficaz com quem? Com aqueles que o Pai elegeu. O sacrifício de Cristo, quando a Bíblia diz que Cristo morreu por todos, está dizendo o seguinte: está dizendo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário seria suficiente para salvar todos. Mas esse sacrifício só se torna eficaz na vida de quem? Na vida daqueles que o Pai elegeu. Portanto, daí a gente volta lá naquela questão jurídica. Olha, se o sacrifício, ele é poderoso para salvar a todos, mas ele não foi por todos, ele foi só por aqueles que o Pai elegeu, então não há duplo pagamento de dívida. Então, quando o sujeito vai para o inferno, ele não vai para pagar uma dívida que já foi paga por Cristo, porque Cristo não pagou por ele. Cristo pagou por aqueles que o Pai elegeu. Então ele vai pagar uma dívida que nunca foi paga. Percebe a diferença? Aí você pode ir tirando suas conclusões. O que faz mais sentido? Quarto, a graça então ela é irresistível. Por que ela é irresistível? Porque eu não tenho condição alguma de opinar por Deus,
eu não tenho condição alguma de ouvir Deus. E então, quando Deus decide me salvar, Ele faz uma decisão livre, Ele faz um pagamento eficaz por conta dele, porque eu não tenho como pagar, e nem percebo que eu preciso pagar. E quando Ele me chama de forma irresistível, porque se dependesse de mim mesmo, eu não ia atender o pedido de Deus nunca. Por que eu não vou atender? Por uma questão muito simples. A Bíblia diz que eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu não ouço, eu não vejo, eu não atendo. Eu não quero Deus. Essa é a realidade de um homem sem Deus. Então, o chamado de Deus para manifestação da sua graça, ele é irresistível. Não tem como eu resistir. Então, quando alguém vem à igreja e essa pessoa experimenta uma conversão, ela experimentou a conversão porque ela, nesse dia ela estava boazinha, ficou emocionada, e ela resolveu escolher e aceitar Jesus Cristo. De jeito nenhum, de modo algum. Mas o Senhor a chamou eficazmente nesse dia. E ela não pôde resistir à graça do Senhor Jesus, porque a graça do Senhor é irresistível. Bom, depois de tudo isso, Deus interfere. Qual o resultado? O resultado é perseverança dos santos. Veja, se a escolha não está no meu coração, no meu poder, mas a escolha é uma escolha de Deus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi eficaz pela vida dos seus eleitos. Eu fui chamado irresistivelmente pelo Senhor. Portanto, alguma coisa pode me tirar das mãos de Deus? Incluindo eu mesmo? Não pode. Então, não existe queda de um santo. Não há. É impossível que um homem que tenha sido chamado pelo Senhor experimente uma queda. Ele pode experimentar tropeços, mas cair da graça, como dizem por aí, e se perder, ir para o inferno é impossível. Se isso acontecer, é porque de fato nunca a conversão foi genuína. É aqueles que a palavra de Deus diz, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Então é uma questão lógica, um ponto puxa o outro. Aí, isso passou a ser chamado, e aí o pessoal fala que a flor dos reformados, calvinistas, é a tulipa, né? Por que tulipa? Porque em inglês estes 5 pontos, as iniciais deles dão o nome ou o título tulip, que seria a total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace e perseverance of saints. Aí você coloca lá, tulip. Esses dias eu ganhei um vaso, nós ganhamos lá em casa, uma pessoa que esteve hospedada em casa, mandou pelo correio, nem sabia que podia fazer isso, mandou pelo correio uma caixa com tulipas. E olha, tulipa é linda de fato. Ainda bem que o acróstico aqui deu certinho o tulipa. Então, diz que a flor dos calvinistas é o tulipa. Por outro lado, também uma brincadeira obviamente maldosa, diz que a flor dos arminianos é a margarida, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. E vai por aí. Mas, comparando os dois lados, nós temos o seguinte. Vamos lá, só para a gente fechar esse pensamento aqui. Os 5 pontos dos remonstrantes estão aí, ó. Livre-arbítrio, predestinação condicional, sacrifício geral, graça irresistível, graça resistível e cair da graça, não perseverança. Os 5 pontos de Dort, que é o que nós sustentamos como Igreja Reforma, diz que não há livre-arbítrio. Há sim depravação total do homem. Eleição é incondicional. O sacrifício de Cristo é eficaz. Ele morreu por aqueles que o Pai lhe deu, por aqueles que foram eleitos pelo Senhor. A graça é irresistível. E ninguém pode derrubar um eleito do Senhor. A perseverança dos santos. O que mudou? Olha, na Ordo Salutis é a ordem da salvação. Há uma alteração drástica aqui. Se você analisar aqui, por este esquema dos remonstrantes, a salvação de um homem, no tempo, ela acontece da seguinte maneira. Primeiro, esse homem se arrepende,
Depois, Deus o regenera, e aí aquelas obras na sequência: justificação, glorificação, tal. Santificação, glorificação. No ponto de vista reformado, bíblico, a coisa acontece da seguinte maneira: primeiro, Deus regenera. Ou seja, Deus penetra o coração do homem e produz uma transformação no coração dele. E então este homem vai se arrepender. E depois a obra, a justificação. Aí você fala assim: pastor, qual a importância disso? É total, porque muda tudo. Quando eu digo que uma pessoa ela vem para Cristo porque ela se arrependeu, e então ela vai experimentar a regeneração, eu estou dizendo que esta obra teve como iniciante, autor, teve como aquele que tomou a iniciativa, o próprio homem. Quando eu digo que a salvação começa por uma obra regeneradora de Deus no coração do homem, então eu estou dizendo que quem tomou a iniciativa, quem iniciou esse processo foi Deus. E isso está de acordo, se harmoniza com todas as Escrituras, porque a palavra de Deus nos diz isso. Quando você lê Efésios capítulo 2, por exemplo, diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Fomos salvos pela graça. Ele colocou fé nos nossos corações para nós crermos. Quando foi que Deus colocou fé no meu coração? Depois que eu estava arrependido? Não, exatamente o contrário. Ele pôs fé no meu coração. Ele promove uma obra regeneradora em mim, e aí eu percebo que eu estou em pecado. Vamos lembrar do Antigo Testamento? Isaías estava andando pelo palácio, de repente ele abre uma porta e ele contempla o anjo do Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê querubins voando, serafins, e quando ele vê a glória do Senhor, o que acontece com ele? Ele declara: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, quando Deus se revela a ele, o passo seguinte é o quê? O passo seguinte é uma confissão de pecados. E é assim que acontece a salvação. Deus te regenera, Deus atua no seu coração, e você se arrepende dos seus pecados. E aí você desfruta desta obra salvífica. Então, entre um pensamento e outro, há uma mudança nesta ordem. E essa mudança exige toda essa diferença aí, absolutamente diferente, absolutamente distinta, dentro do pensamento doutrinário. E tudo começa com um único ponto. Que ponto é esse? A questão do livre-arbítrio ou da depravação total. Por isso que eu disse para vocês que este assunto é um assunto que pode colocar você no engano terrível. É um assunto dramático. Porque muda tudo a respeito, em função da opinião que você tenha sobre isso. A realidade é que nós não temos que ter a opinião pessoal. Eu preciso ter a opinião bíblica. E a opinião bíblica é muito clara. Agora, qual que é a nossa realidade hoje? Atualmente, as igrejas de tradição reformadas, que sustentam esses 5 pontos de Dort, elas estão vivendo um momento de declínio. Desde o início do século XX, o final do século XIX, as igrejas históricas reformadas, elas se envolveram com uma forte tendência liberal. Essas igrejas sofreram questionamentos por parte dos teólogos a respeito da veracidade do todo das Escrituras. Partes da Bíblia foram consideradas como fábulas, e o resultado disso foi que é como se a guarda fosse baixada. Se você está no meio onde a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, passa a ser considerada como um livro que tem partes que não são a palavra de Deus, e os liberais afirmavam isso, o terreno ficou fértil para que surgisse um movimento novo. E que movimento é esse? O movimento pentecostal, que surge com Finney, lá no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Qual que é a proposição? A proposição é experiencialismo e subjetivismo. Por quê? Se eu não posso confiar nas Escrituras, mas eu posso confiar que Deus vai falar através dos profetas contemporâneos, através de línguas estranhas, através dessa diversidade de dons, e então eu devo dar ouvido para estas palavras. Por quê? Porque a Bíblia já não é tão confiável assim, porque tem coisas lá que você não pode. Então, as igrejas históricas entraram em declínio, e essas igrejas novas, essa nova tradição, a tradição pentecostal, ela
bombou, literalmente. O resultado disso é que hoje, ainda que a gente tenha conseguido, na grande maioria das igrejas, pelo menos aqui no Brasil, nas igrejas históricas, reformadas, rechaçar o movimento liberal e restituir, através do estudo, e da busca, e da obediência, e do temor a Deus, o poder e a suficiência das Escrituras, ainda assim, no cenário evangélico brasileiro, mais de 90% daqueles que se autodenominam evangélicos são pelagianos ou arminianos. E um grupo muito pequeno sustenta ainda a doutrina reformada, do qual esses 5 pontos aqui, eles nos orientam bastante. Hoje, que é chamado hoje de Sul Global, nós fazemos parte disso, hoje é um renascimento do calvinismo, das doutrinas bíblicas de Dort, das doutrinas a respeito da depravação total, da eleição incondicional, da predestinação incondicional. E isso tem sido para nós muito bom, tem nos ajudado, porque há interesse neste pensamento. Mas se você conviver com os evangélicos de modo geral, a maioria deles vão trazer essa palavrinha na boca em todas as conversas que eles tiverem com vocês. Porque o livre-arbítrio, porque meu livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Isso é um contrassenso bíblico. Então, possivelmente, todos nós que estamos aqui fomos influenciados de alguma maneira com este pensamento. Todos nós. Volta e meia eu prego alguma coisa aqui, no final alguém chega assim, pastor, e o livre-arbítrio? Eu falei, que livre-arbítrio? Não conheço esse negócio. Não conheço, estou sendo sincero. Não conheço, nunca tive. Mas é necessário que a gente estude um pouco para perceber isso. Então, deixa eu continuar com vocês aqui. Só para citar, eu não vou ler todos os textos, eu gostaria muito que você lesse, se você puder anotar. Se você tiver um pendrive, você pode pegar o arquivo aqui, eu te dou ele, você pode levar para casa para você estudar. Se não, vou postar na internet, você pode fazer uso à vontade, não tem direitos autorais meus aqui não, você pode ficar com ele tranquilo. E aí você estuda esses textos bíblicos em casa, porque eu não tenho tempo hábil para fazer isso aqui. Mas veja só, a Confissão de Fé de Westminster, ela foi formulada para quê? Ela foi formulada para ser um compêndio de doutrina de fácil acesso, para que você possa usar em qualquer lugar. E ela te dá respostas bíblicas. Então, falando sobre este tema, livre-arbítrio, a Confissão de Fé nos diz o seguinte: primeiro, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem é isso determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. É assim que Deus fez o homem. Maravilhoso isso. Isso é livre-arbítrio. O problema é que quem desfrutou disso foi somente Adão. E olha o que ele fez com o livre-arbítrio dele. O 2. O homem em seu estado de inocência, ou seja, neutralidade, ele era completamente isento, tinha liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas mudavelmente, de sorte que ele pudesse decair dessa liberdade de poder. Ou seja, ele só conhecia o que era bom. Ele não tinha vontade no coração de fazer o mal, mas ele tinha poder para desejar algo que ele não sentia vontade. Parece estranho, né? Desejar algo que ele não sentia vontade. Mas é o jeito nosso, humano, de poder explicar isso, porque de fato para nós parece algo inexplicável, porque nós não conhecemos. Mas era alguma coisa que estava lá em Adão que possibilitava ele opinar por coisas que ele jamais tinha sentido desejo. E foi isso que deu a ele a condição de pecar. Então ninguém pode dizer que Deus criou robôs. Ao mesmo tempo eu não posso dizer que nós estamos livres para fazer nossas escolhas. Dentro da teologia tem algumas coisas que nós só compreenderemos o dia que Deus decidir explicar para nós lá no céu. Mas uma delas é soberania de Deus e responsabilidade humana. O homem é sempre responsável pelo que ele faz, mas nunca o que ele faz é diferente daquilo que Deus queria. É mais ou menos assim, é como se você chegasse numa loja para comprar um paletó, e daí tem lá um paletó azul, um preto, um verde, e você olha e fala, Senhor, qual deles que eu levo? Aí Deus diz, escolhe aí o que você quer. Senhor, mas eu acho que eu quero o azul. Então leva o azul. Não tem problema, faça o que você quer. Aí você vai e compra o azul, e Deus lá do céu pisca e fala assim, é exatamente isso que eu queria que ele fizesse.
Aí alguém vai dizer, ó pastor, mas isso é vontade decretiva de Deus e vontade permissiva de Deus. E aí? Muda alguma coisa? No final, quem foi que decidiu? Permitindo ou ordenando, não foi Deus? Não muda, isso é só semântica, é para tentar agradar a nossa mente, mas não muda a realidade de que Deus dá a palavra final sempre. Aí nós não compreendemos como que eu sou responsável, ao mesmo tempo Deus, graças a Deus a nossa salvação não depende de compreender isso, porque nós não conseguimos compreender isso. Mas eu sei, porque a Bíblia afirma as duas coisas. A Bíblia afirma a responsabilidade do homem e a Bíblia afirma a soberania de Deus. Então eu não posso negar nenhuma delas. E se eu não consigo explicar, eu guardo o assunto para conversar com Deus lá no futuro. E graças a Deus que nós poderemos fazer isso, porque a graça dele nos alcançou. Mas é algo difícil. Mas Adão foi assim. Ele experimentou essa liberdade de vontade. O que aconteceu depois que Adão fez essa escolha? O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É uma impossibilidade. Não há um que faça o bem. Todos a uma se extraviaram. Vamos lá, o quarto parágrafo. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção, ainda nele existe o pecado, ainda nele é existente. O pecado não faz o bem perfeitamente. O pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E portanto, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem. Você pergunta, pastor, quando eu for para o céu vou ter livre-arbítrio? Não. Só que diferente de escravos do pecado, nós seremos para sempre livres para a justiça, para fazer o que é bom, o que é reto, o que é santo. Deus não vai restituir livre-arbítrio, porque se fizer isso, então, veja, é dar ao homem novamente uma liberdade de escolha, que a Bíblia deixa claro, Deus os preservará em santidade. Quer dizer, Deus não vai me dar a chance de fazer alguma coisa contrária à santidade. Mas daí vamos lá para os esquemas, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vamos lá. Qual o nome, então, que se dá a esse estado de depravação total e esse tipo de liberdade que nós temos? Nós chamamos isso em teologia de livre agência. Quais são as diferenças? Basicamente é isso que está aí. Livre-arbítrio, você tem liberdade de vontade. Você não está escravizado a uma vontade. Você é livre, é isento para querer qualquer coisa independente. Querer uma vontade que deseja qualquer coisa. É antes da vontade. Quem teve isso? Adão. E o livre agente? Ele é livre para agir de acordo com a sua vontade. Só que a vontade do homem está inclinada para o pecado. Então, eu agencio uma natureza falida. Não ouviu falar disso? Uma vez eu fui comprar uma passagem aqui, e daí... tinha lá um agente lá, Transpen, Joia, e tinha mais alguma outra lá. Aí eu cheguei para ele e falei assim, viu, eu queria uma passagem, mas eu só viajo de Transpen, eu queria experimentar esse Joia aí, alguma coisa assim. Ele falou, não moço, aqui ó, é tudo a mesma coisa, não faz diferença, é tudo a mesma empresa, eu agencio essa empresa aqui. Se o senhor quiser viajar de amarelinho que está fazendo, o senhor tem que pegar o outro agente ali que agencia o amarelinho. Isso é agenciar, gente. Você tem uma natureza, e você está agenciando ela. Nesse caso dele lá, ele só tinha uma. É uma só. No caso do pecador, também só tem uma. O homem sem Deus só tem uma natureza, só a natureza pecaminosa. É como você chegar na prateleira do supermercado para comprar alguma coisa, e você quer molho de tomate, e aí você quer o molho de tomate, o salsarete, mas você chega lá só tem pomarola.
Mas eu sou livre, eu queria escolher o molho que eu quero. Mas só tem um. Então o que você faz? Você pega aquele que está lá e leva embora. Porque você só tem um. Você é um agente, mas você só tem uma coisa para agenciar. Muito bem. O que acontece com o homem depois... ainda não. Depois que ele cai. Então Adão caiu, a raça caiu, a vontade foi afetada, se tornou um livre agente de uma natureza única, escravo do pecado. Portanto, se o pecado produz a morte, qual que é o estado do homem? Morto. Aí Jesus paga a nossa dívida eficazmente, o plano eterno de Deus quanto à nossa eleição se cumpre, e aí Deus planta em nós agora o quê? Uma nova natureza. E aí o que acontece? Você tem uma nova vontade dentro de você, um novo homem dentro de você, inclinado pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que é bom. Então você continua sendo... agora, pastor, agora eu tenho livre-arbítrio. Não, você continua sendo um livre agente, só que é um livre agente com duas naturezas. Você não tem mais uma só. Você não está mais escravizado ao pecado. Você está livre da escravidão ao pecado e você ganhou uma agência nova. Você ganhou uma natureza nova. Que natureza é essa? É a nova. É a natureza plantada, um novo homem plantado dentro de você pelo Espírito de Deus. Então você é um livre agente de duas naturezas. Uma velha, escravizada ao pecado, e uma nova, livre do pecado e completamente inclinada para Deus. De um lado, você precisa atuar de que maneira? Eu preciso mortificar a velha natureza. Paulo disse isso. Fazei morrer a vossa velha natureza. Significa o quê? Desculpa. Significa o quê? A natureza ainda está lá. Porque por que Paulo diria, fazei morrer a vossa velha natureza, se ela não tivesse mais lá dentro de mim? Ela está lá. Ela quer assumir o comando de novo. E por outro lado, eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Ele me deu uma nova natureza. E à medida que esse Espírito Santo atua em mim, que eu busco, essa natureza nova, ela vai produzir frutos, que estão lá em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. É a personalidade da nova natureza e a personalidade da velha natureza. Eu vou agenciar essas duas coisas. Mas eu tenho que saber o seguinte, a regra é clara. A velha natureza precisa ser mortificada. E a nova natureza, ela precisa ser... eu preciso investir nela, porque ela vai produzir na minha vida santificação. Ela vai me transformar. Então é isso. Nós não temos livre-arbítrio. Nós temos livre agência. Alguma pergunta? Eu não respirei, né? Fiquei até agora sem respirar. Eu gostaria de dar, nós temos 20 minutos ainda, se vocês quiserem, vocês podem usar esse tempo agora para perguntar alguma coisa. Mas como eu disse para vocês, você olhar um pouquinho de história resolve uma porção de dúvidas que a gente tem. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta nesse momento, pode fazer. Simone. Olha, no Brasil a gente tem algumas. Nós temos a igreja presbiteriana do Brasil, embora dentro da igreja presbiteriana do Brasil tem alguns desobedientes que não seguem a tradição reformada, mas é uma igreja reformada. A Igreja Batista Brasileira é uma igreja que segue esse movimento. Nós temos a Igreja Suíça, a Igreja Cristã Reformada, lá em São Paulo. E nós temos algumas outras denominações pequenas. O que é muito interessante que tem acontecido, eu tenho ido nesses congressos da igreja aí, e nos congressos da Fiel, e um movimento muito interessante é que muitas igrejas pentecostais, elas têm buscado na tradição reformada uma reformulação para a sua teologia. Eles não abandonam a contemporaneidade dos dons, eles continuam com isso. Mas eles estão buscando a teologia reformada. Essa teologia que eu acabei de ensinar para vocês aqui. Então o resultado final disso a gente não sabe ainda o que vai ser. Mas o fato é que isso tem acontecido. No último encontro que eu fui da Fiel, eu conheci um pastor lá. Eu não lembro direito o nome da igreja dele, mas é dessas igrejas que a gente
comumente acaba chamando de sapatinho de fogo, né? E tinha um nome desses nomes lá, cheio de poder, transformação, renovação, tudo. E essa igreja tem mais ou menos cerca de 10 no Brasil inteiro, só 10. Que é uma denominação nova, começou com o pai dele. Só que o pai dele esgotou, ele era um membro de igreja comum, ele não tinha mais o que pregar, e ele foi pedir ajuda para um pastor batista, né, da sua cidade. E esse pastor batista pegou e deu o Sermão do Monte de Martyn Lloyd-Jones, que é um estudo do Sermão do Monte feito por Lloyd-Jones, é um calhamaço assim. E deu para esse pastor. Esse pastor leu, gostou, começou a pregar na igreja dele. Aí pediu mais. Aí ele deu Efésios, são 8 livros, de Lloyd-Jones também. E o pastor, foi lá, sapecou a teologia reformada lá na pregação de Lloyd-Jones para o povo. E aí ele queria mais. E aí ele levou os seus obreiros para um congresso. Foi o Congresso da Fiel. E aí eles gostaram do que eles ouviram. Então essa igreja é uma igreja neopentecostal que tem uma teologia reformada. Vai entender um negócio desse? Mas é verdade, ele estava lá, conversei com ele, e ele sabia citar Lloyd-Jones assim, várias frases, e Calvino, e uma série de pessoas. Então isso tem acontecido. Quando o John Piper veio ao Brasil, o Luiz estava lá, ele falou sobre isso, que isso não é uma coisa que está acontecendo aqui só. O sul global hoje, há um ressurgimento da teologia reformada. Mas por que, pastor? Isso é um modismo? Não, não é modismo, gente. Se você estudar a Bíblia, você vai chegar às mesmas conclusões que Agostinho chegou, que Lutero chegou, que Calvino chegou, que todos esses homens chegaram, que o Sínodo de Dort chegou, que muitos pastores hoje chegam. É Bíblia. É Bíblia, não tem como eu forjar qualquer coisa aqui. É o que está nas Escrituras. Agora, continuamos sendo, dentro do nosso país, minoria, mas bem minoria mesmo. É um grupo muito pequeno, porque essas ideias não são populares. Não é popular. O homem gosta de ter a liberdade de escolha. O homem, ainda que ele não tem, mas ele gosta de se enganar, achar que ele tem. Como? Veja só. Primeiro, a gente tem que excluir esse termo vida secular, porque isso não existe. Nós somos uma única pessoa. Eu não sou duas pessoas. Então não tem vida secular. É vida cristã e ponto final. Eu estou cultuando a Deus aqui e no meu trabalho. Não muda absolutamente nada. Aliás, muda sim. Nós somos tão cara de pau que a gente acha que dá para ser um aqui e dá para ser outro lá fora. Mas não muda. Nós somos uma única pessoa. E uma das grandes causas da falta de credibilidade dos cristãos no nosso país é exatamente esse pensamento de que dá para ter vida secular. Não existe vida secular, gente. Então não existe, e se existisse, não teria livre-arbítrio também, porque lembra, o pecado original me afetou quanto? Me afetou em toda a extensão do meu ser. Não tem parte, não tem compartimento da minha vida que não tenha sido afetado pelo pecado original. Mas não existe vida secular, é uma vida só. E nessa vida foi afetado. Os nossos relacionamentos familiares foram afetados, os nossos relacionamentos profissionais são afetados, comerciais são afetados. Olha, eu não sei bem, mas talvez um exemplo claro e um exemplo fácil, seria você um dia ser caixa de supermercado. Porque o caixa de supermercado, ele tem a oportunidade de conviver com o pior do ser humano. A Sibeli fez uma carência. É simples, veja só. Você dá um troco a mais. O cara volta. Não sei. Eu nem me arrisco a dizer uma porcentagem. Mas quem sabe de cada 10 volte 1, talvez de 100 volte 1. Se você der um troco a menos, o que acontece? O cara nem sai da sua frente. Então é o seguinte, está ou não está afetada a nossa natureza em todos os aspectos? Relacionamento conjugal. Você fala um monte de coisa, você não percebe. Você fala. E o outro fica ofendido. Quando o outro fala uma coisa, você se dói. Como que você pode falar isso comigo?
Mas você falou um monte de impropérios para mim. Aí eu falo uma coisa, você fica ofendido. Filho, a mesma coisa. Faz um monte de coisa errada, você vai lá e chama a atenção, você vai tolerando o negócio. Vai tolerando. Quando você fala uma vez, o filho, lá, 20 anos depois, ele vai falar assim, lá na mesa, no divã, no psicólogo: a culpa é do meu pai, porque eu sou frustrado, porque meu pai um dia me deu uma chinelada. Não tem área da nossa vida que não esteja terminantemente afetada pelo pecado. Embora não há vida secular, mas nossa vida como um todo, a gente gosta dessa coisa de compartimentalizar, né? Dividir, esse departamento é o departamento secular, esse departamento é o departamento cristão, esse departamento é o departamento familiar, mas na realidade nosso coração não tem paredes, né? Tá tudo junto lá, tá? Então vamos voltar um pouquinho lá. Primeiro, as escolhas que nós fazemos, elas, de fato, eu não posso usar o livre-arbítrio para justificá-las. Não é liberdade. Eu tenho liberdade de aceitar um convite para ir trabalhar na outra igreja. Eu tenho liberdade de fazer isso. Vamos lá. Se eu conseguir fazer isso, então é o seguinte: olha, ou permitindo ou decretando, Deus concordou com esse negócio. Certo? Concordou. Ou ele ordenou, ou ele permitiu, mas se alguma coisa chega a acontecer, ela não acontece livre do poder de Deus. Porque Deus pode frear uma coisa se ele quiser. Ele pode falar não e não vai acontecer. Ele tem poder para isso. Ele é o soberano. Por isso que às vezes a gente cita muito a teologia da soberania de Deus, mas a gente não vive e nem acredita de verdade. Mas quando eu digo que Deus é soberano, eu estou dizendo o quê? Que não acontece nada, não cai um fio de cabelo da cabeça de quem quer que seja nessa terra, e o João Ailton nem está aqui hoje para brincar com ele, não cai sem que Deus permita ou queira. Aí você escolhe o termo que você quiser colocar, mas tem que ter o aval de Deus. Então, se eu sair, Moraci, aí, então eu já sei que eu saí, porque de um jeito ou de outro, Deus acabou assinando embaixo, eu saí. Aí fui lá, quebrei a cara. Bom, eu quebrei a cara também por quê? Quebrei a cara também porque Deus queria que eu quebrasse a cara. Senão não teria quebrado. O que disso eu concluo? Eu concluo que era plano de Deus, e Ele usou minha vontade para isso, me dá uma bela de uma lição através desse negócio. Então, eu nunca tenho uma circunstância que não seja didática para a minha vida, assim como eu não tenho nenhuma circunstância livre. Gente, se eu imaginar que alguma coisa acontece livre da soberania de Deus, então eu tenho um universo paralelo. Um universo que não está sob o controle de Deus. Isso é uma heresia, isso não é bíblico. Não existe tal possibilidade. Aí você fala assim, bom, agora eu achei um culpado para tudo. Não, isso é presunção, e isso também é uma heresia. Olha, nós somos responsáveis. A nossa responsabilidade não exclui a soberania de Deus, mas a soberania de Deus também não exclui minha responsabilidade. Eu vou colher o que eu estou plantando. Agora a bênção é que Deus vai usar tudo isso daí como escola para a minha vida. Essa é a bênção. Aí o não regenerado. O não regenerado, o que é mais terrível, é que ele não vai aprender com nada disso. E isso tudo vai acumular dívidas sobre a cabeça dele. Então, sua pergunta: eu fiz a minha vontade? Era a minha vontade ou era a vontade de Deus? Bom, se era a sua vontade de sair, então era a sua vontade. Você conseguiu sair? Era também vontade de Deus. Não tem como excluir uma coisa da outra. Porque senão você vai cair num pensamento que existe dentro das igrejas hoje, que é o pensamento seguinte: Deus não queria isso, mas eu fui lá e fiz, agora eu quebrei a cara. Bom, peraí, olha. Existe vontade preceptiva de Deus. O que é vontade preceptiva de Deus? O que Deus não quer. Está escrito aqui, Deus não quer que você mate. Está lá, não matarás. É lei. Se você matar, você não pode pôr a culpa em Deus. Fala assim, Deus queria que eu matasse. A palavra dele está lá dizendo assim, não matarás. Agora, por que você conseguiu matar? Porque lá na eternidade Deus escreveu um dia para o cara que você matou. E Deus precisava do instrumento útil, e você estava lá doidinho para matar. Mata. Eu ouvi um sermão uma vez que o pastor falou assim,
ele foi conversar com um bandido lá, né? E daí, conversando com o bandido, ele falou bastante sobre a soberania de Deus. E ele falou: ó, pastor, eu concordo com tudo que o senhor falou. Inclusive, eu não mato ninguém, eu só marco o encontro. Quem mata é Deus. É isso. Ninguém morre antes. Agora, Deus vai usar e vai te responsabilizar, vai usar esse seu desejo pecaminoso de matar, para cumprir o propósito dele na vida de um outro que ele vai chamar naquele dia. Então não tem ponta de fio solto nessa história. Se você parar um pouquinho e pensar, você vai ver que tem resposta bíblica, doutrinária, teológica, equilibrada para tudo. É a gente que na maioria das vezes é muito preguiçoso, para não dizer mal intencionado, e a gente quer colocar Deus numa situação difícil. Mas você não vai conseguir não. Sinto muito, mas não vai. Tudo o que eu consigo fazer, ou mal, ou bom, eu consigo porque de certa forma Deus vai usar isso para me ensinar, para me corrigir, para corrigir outras pessoas. Agora, eu vou responder por cada uma das coisas que eu faço desobedecendo a Deus. Eu sou responsável por isso, ok? Agora, nenhuma coisa que eu faça vai ferir um plano de Deus. Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O grande mal nosso é às vezes a gente quer pegar um ponto da teologia desassociado de outro. Eu não posso fazer. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Cuidado com respostas fáceis. Às vezes a gente quer responder uma coisa fácil e sai fora da conversa. Mas não tem. Se você... A Sibeli fala assim, ó, o Wesley começa a conversar, já começa a pregar. O pessoal vai comer pizza em casa, senta que lá vem a história. É porque eu creio piamente que não... Aí os caras não vão querer comer pizza lá em casa. Me chama para comer pizza na sua casa, eu vou falar do mesmo jeito. Não tem resposta fácil. Você me faz uma pergunta complexa, desculpa, a resposta vai ser complexa também. Não tem, gente. Se eu souber responder, que tem muita coisa que eu não sei. Mas a gente tem que parar com essa mania de querer as respostas fáceis e rápidas. Elas acabam se tornando uma heresia lá na frente. A gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que pegar a Bíblia e o que ela ensina. Esse material aqui eu vou disponibilizar pela internet. Quem quiser tiver um pendrive pode pegar aqui, porque tem muito texto bíblico. Eu usei só o texto de Romanos, mas tem muito texto que vocês podem pegar aqui. Eu não ia ter tempo hábil para passar por todos eles, mas por favor façam isso. Se você tem a confissão de fé em casa, é fácil. Abre no capítulo do livre-arbítrio, está tudo lá, ok? Bom, voltando lá num pouquinho de história, por que houve o surgimento e a ascendência do movimento pentecostal? Óbvio, há uma autorização de Deus para isso? Vamos lembrar, não tem como eu negar, senão eles não estariam aqui. Deus tem usado de alguma forma essas igrejas? Tem. Eu fui chamado à fé por uma igreja dessa, como eu acredito que outras pessoas aqui. Mas existem muitas pessoas crentes, piedosas, que conheceram a Cristo através dessas denominações. Então, não há dúvida que eles estão. Nós não os consideramos heréticos, muito pelo contrário. Nós damos as mãos aos nossos irmãos pentecostais, porque eles creem no básico. Eles creem em Deus, creem no Pai e creem no Filho e no Espírito Santo. Eles creem na crucificação e na ressurreição de Cristo Jesus. Eles creem na vida eterna. Ponto final. Eles creem na suficiência de Cristo. Ponto final. Eles têm um problema teológico sério. Que problema é esse? Na Ordo Salutis, eles consideram que a obra começa com o homem. Nós entendemos biblicamente que ela começa com Deus. Tá? Alguém pode não ser salvo por causa desse pensamento? Não. Alguém pode estar salvo achando que foi ele que fez, mas não foi. Aí acaba se tornando um orgulho espiritual. E essa é uma grande cilada, tanto para nós quanto para eles. Agora, como é que surgiu esse movimento? Que é um movimento que discorda da gente em muitos aspectos, mas graças a Deus, pelo menos no que é essencial, há uma harmonia. Mas como que surgiu? Surgiu num cenário, vou repetir aquilo que eu falei, surgiu num cenário em que a ortodoxia, ou seja, o refúgio das doutrinas
bíblicas, reformadas, históricas, foi sacudido por um movimento chamado liberalismo teológico. Liberalismo teológico, ele começou antes com um movimento chamado movimento da alta crítica. O movimento da alta crítica, ele iniciou dentro dos grandes clássicos da literatura. E o que o movimento da alta crítica dizia? Olha, nós temos que criticar, nós temos que avaliar o que nós temos. E aí, um exemplo. Nem tudo que nós temos, que tem como autor Camões, foi escrito por Camões. Na época de Camões, muitos caras menos expressivos, não conhecidos, para tornar sua literatura famosa futuramente, eles assinavam Camões, jogavam o livro numa livraria bem velha lá, numa biblioteca antiga. Eles sabiam que na geração deles isso não aconteceria, mas talvez na geração seguinte, alguém ia encontrar um livro lá, Camões, opa, é Camões, e abriria, e então esse cidadão anônimo, que continua sendo anônimo, tem um livro, uma obra que não é anônima. O que a alta crítica fez? A alta crítica começou a vasculhar todo tipo de literatura antiga e julgar a autoria, entre outros aspectos. Bom, quando esse movimento foi aplicado à Bíblia, aí nós temos um problema sério. Porque daí eles começaram a questionar autorias de livros bíblicos. Questionaram a autoria do Pentateuco, por exemplo. A mente de um homem contemporâneo, como que você pode ter um livro que foi escrito como Deuteronômio? Por Moisés, mas Moisés morre no meio do livro. Peraí, uma coisa alguém está mentindo nessa história. E a gente sabe que não, a gente sabe que Josué terminou para Moisés, mas ele não ia ousar colocar o nome dele lá, ficou Moisés. Mas a alta crítica fez isso, ela começou a contestou a história de Jonas. Isso só pode ser fábula. Contestou os primeiros capítulos de Gênesis, isso só pode ser fábula. E o que aconteceu? Surgiu uma coisa chamada neo-ortodoxia. Essa neo-ortodoxia era dominada por liberais. E esses liberais enfraqueceram aquilo que é a base mais sólida da igreja, o principal fundamento da igreja. Qual que é? As Escrituras. Nós estamos fundamentados, obviamente, sobre Cristo. Ele é a rocha. Mas quem nos mostra Cristo? As Escrituras. Você enfraquece as Escrituras, o que acontece? Você mexe com todas as bases da igreja. A igreja entrou num processo de declínio. Nesse momento, a sociedade era um terreno macio para você plantar alguma coisa. Eles plantaram uma nova igreja. Charles Finney, por exemplo, foi o precursor desse movimento dentro do metodismo. Ele surge com um movimento neopentecostal, um movimento que vai ser chamado mais tarde de pentecostalismo. E quais são as propostas desse movimento? Veja, a sociedade naquela época estava tendo uma mudança filosófica. Estavam mudando de humanismo para existencialismo. O que significa? Bom, o humanismo, o homem está no centro de tudo. No experiencialismo e no existencialismo, as experiências, o drama está no centro. O que é mais importante é avaliar as experiências que os homens passam. Nessa época também houve uma mudança no pensamento científico. Uma mudança que foi depois bem solidificada com o pensamento de Einstein. E que mudança é essa? Você muda de absolutos para relativos. Então, na ciência, isso pedra é pedra. O movimento do relativismo disse, não, peraí, depende do seu ponto de vista. Do ponto de vista de diamante, pedra é colchão. É macia. Então aí começou. Aí você tem uma série de coisas. Você tem ênfase em experiencialismo, você tem relativismo e você tem um enfraquecimento da base sólida da igreja, que é as Escrituras. Nesse movimento surge alguém que propõe o quê? Profecias, visões, línguas de anjos. Se eu te perguntar o que tem em comum entre essas três coisas, elas são todas subjetivas, pessoais, relativas. O que pode significar muito para você, pode não significar nada para você. Gente, isso caiu como uma luva para a sociedade do início do século XX. O que aconteceu? Esse negócio pegou. Agora, se eu estou num ambiente onde experiência fala mais alto do que
a Bíblia, onde visões, línguas estranhas e profecias contemporâneas têm o mesmo peso que as Escrituras, logo, ainda que a Bíblia diga que todo homem pecou, eu tenho poder também para dizer, não, discordo. E aí houve um retrocesso de 1.600 anos de história, e nós voltamos lá na situação de Pelágio. Jogou no lixo tudo, por quê? Isso tudo aí foi construído debaixo de um determinado ponto de vista. Não é a minha experiência, foi a experiência de Calvino. Isso é relativo, esse é o ponto de vista dele, nós temos direito de ter o nosso ponto de vista. E aí pronto, e aí surgiu. Agora, você pergunta, resgatar isso tudo é fácil? Não, não é fácil, porque eu tenho que chegar para essa sociedade hoje e dizer assim, ó, a verdade não é relativa a coisíssima nenhuma. A Bíblia, por exemplo, é a verdade absoluta. Mas vão tacar pedra em você. Como vão tacar daqui uns dias na gente, com certeza. A Bíblia é a verdade absoluta. Não é a sua verdade, não é a minha verdade, não é a verdade. É a verdade das Escrituras. Esta é a verdade. A gente está com uma briga aí no campo das opções sexuais. A Bíblia diz que é homem e mulher. A nossa sociedade diz não, depende do ponto de vista. Depende do gosto de cada um. Então, é essa sociedade maluca, essa sociedade que põe mais ênfase, mais força na experiência do que na verdade. O que é mais importante? A Bíblia ou a minha experiência pessoal? E aí a igreja passou a ser construída da seguinte maneira, olha, pastor, eu acho que a igreja, para ser legal, ela tem que ser assim. Eu acho, vocês já viram que a maioria das pessoas diz, olha, eu acho que Deus faz assim, eu acho que Deus gosta disso, eu acho que acho que nada, meu camarada. Tem aqui, ó, um livro gigantesco dizendo o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Inspirado pelo próprio Deus. Então, nesse campo aqui, não tem espaço para eu acho, não tem espaço para experiência. As experiências que valem aqui são as experiências bíblicas. E as nossas podem, no máximo, servir para ilustrar as experiências bíblicas, não para confrontá-las, nem para desmerecê-las. Veja, por que a nossa sociedade é 90% arminiana, pelagiana, do que reformada? Porque o arminianismo, o pelagianismo cai no gosto do povo. É o pensamento do nosso tempo. A posição reformada e bíblica, ela é antissocial. Ela é anti-humanista. Ela é anti-experiencialista. Ela não cai no gosto das pessoas. Agora, você pode pôr a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilo. Não vai ter uma vozinha dizendo assim, você, hein? Aquela profecia que você entregou, que safadeza, hein? Nossa, Deus está mandando você entregar a sua Hilux novinha para alguém que está precisando, para algum servo de Deus, tem cavanhaque, 1,80 m de altura. É isso, gente. É esse tipo de coisa. Eu vi uma vez assim, olha, meu irmão, Deus preparou uma mulher especial para você. Ela é morena, ela é não sei o quê. Foi descrevendo a filha da cidadã. Quando eu abri, não precisava nem olhar para saber quem que era, ele estava na cara. Só esqueceu de falar, é feia, você vai ter que ter muita fé em Deus para ficar todos os dias da sua vida com ela. Eu acordei e falei, Senhor, fala sério. Fala sério. Então, gente, eu não preciso cair nesse campo. Deus nos deu a palavra dele. E Cristo foi a revelação completa da glória do Pai. Daquilo que eu podia suportar. Está ali. Eu preciso ler. Mas ler dá trabalho, né? A gente gosta mais de assistir um filme, de ouvir alguém falar alguma coisa e de dizer, eu acho que é assim. Não ache que é assim. Tenha convicção. E a Bíblia te dá a condição de ter convicção. Estude, aprenda com ela. Estude história, você vai saber. Ok?